Olá pessoal, estamos em mais um programa Conexão SM aqui no JDU Notícias. Meu nome é Silmara, sou psiquiatra e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante que afeta muitas pessoas. Em média, 1 a cada 3 pessoas tem problema com insônia. Se você está tendo problema com insônia ou já teve ou conhece pessoas que estão passando por essa fase, fique aqui comigo. Gente, como eu falei, muitas pessoas deitam, rolam, mexem, levantam, tomam chá, tomam leite, estudam, trabalham, voltam e é como se a cama estivesse sempre muitos e muitos espinhos. É claro que todo mundo em algum momento já passou por algum problema com insônia. Mas se isso for constante, contínuo e começar a interferir nas suas atividades de vida diária, você precisa procurar ajuda. Muitas pessoas procuram médicos simplesmente querendo uma medicação para dormir. Isso é muito comum, mas na verdade o mais organizado é você investigar por que você está tendo problema, ou melhor, porque você está tendo dificuldade com sono. Como eu falei, se a sua cama tem espinhos, você tem que descobrir o que está causando esses espinhos na sua cama. As principais doenças, na verdade tem fatores psicológicos, fatores físicos, né? Inclusive tem patologias que cursam com alteração do sono. Mas na verdade o que nós mais observamos, vamos falar um pouquinho de todos esses fatores, o que nós mais observamos hoje em dia é a alteração dos hábitos para dormir. Todos nós precisamos de uma rotina, nós vivemos em função de um ritmo chamado ciclo circadiano, que é onde acontece a liberação normal dos nossos hormônios, né? Já comentei, em outros momentos vou falar sobre isso. Nós temos o horário de hormônios serem liberados para que a gente mantenha o ciclo sono-vigília, que é ficar acordado e dormindo, de forma organizada. Cada vez mais nós observamos as pessoas levando trabalho para casa. Será que você não é uma dessas pessoas? Será que não é isso que também tem interferido no seu sono? Nós recomendamos quem tem problema com sono sempre fazer a higiene do sono. Ali na frente a gente fala um pouquinho mais. As mudanças do horário de sono interferem. Então, se todos os dias você dorme 10h30, 11, 11h30 ou meia-noite e você começa a alterar muito esses horários de deitar e iniciar o sono, isso pode prejudicar o seu sono também. A intensidade da luz, né, do celular, ficar olhando telas realmente atrapalha muito. Esse é o fator que a gente mais observa. As pessoas chegam à noite, elas falam, quero relaxar só um pouquinho. Eu mereço, né? Eu falo que é fazer um carinho e dizer assim, eu mereço agora ficar um pouquinho aqui nas telas. Só que as pessoas que são sensíveis, umas são mais, outras menos, outras não são. Muitas pessoas que são sensíveis, além do estímulo do que está lendo, a própria luz em si, a tela é extremamente prejudicial. Então, todas as pessoas têm dificuldade com isso? Não, mas você pode ser uma dessas pessoas. Além da luz do celular, a luz do próprio ambiente. Isso, tem pessoas que deixam a luz ligada, isso interfere no sono. Que seja a luz do cômodo do lado, objetos, por exemplo, televisão ligada, o som, música. Algumas pessoas, elas sentem sono com música, né, ou com televisão ligada. Mas, no geral, nós precisamos disso que eu falei, que é a higiene do sono. Nós precisamos de um ambiente calmo, tranquilo, né? Mais escuro, porque esse é o funcionamento da nossa mente, do nosso cérebro. Nós precisamos ir desacelerando para que a gente consiga relaxar. É todo um processo, né? Muitas vezes a gente está muito cansado, é automático, deita na cama, desmaia. Muitas pessoas têm facilidade, né? Muitas têm, muitas outras, como eu falei, 1 a cada 3 pessoas têm dificuldade extrema de dormir, relaxar, descansar. Então, observe esses fatores, tem os fatores do ambiente e tem os hábitos. Qualquer mudança no seu hábito realmente pode ter interferência no seu sono. Outros fatores que são extremamente relevantes, cada vez mais que eu escuto, são os transtornos ansiosos. Muitas pessoas estão muito aceleradas, são muito ansiosas, elas não desligam. Além da ansiedade, né, das síndromes ansiosas, tem um burnout que cada vez mais eu tenho escutado. As pessoas, elas ficam tão assombradas com a possibilidade do dia seguinte terem que trabalhar, quando elas estão estafadas, né, burnout é estafa atrelada ao trabalho, que elas começam a ter alteração do sono. Tenho as síndromes depressivas, né? As alterações do sono nós sempre avaliamos e faz diferença, por isso muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é importante você procurar o médico, né? Tem insônia inicial, que é aquela que deita, dorme,
deita e não dorme, deita, rola, rola, parece que tem que levantar, como se tivesse muitos espinhos. Tem a insônia que a pessoa deita, dorme, mas o sono é muito entrecortado, acorda várias vezes à noite. E tem a insônia que a pessoa deita, dorme até a noite inteira, mas chega 4, 5 da manhã e ela já acorda 3 da manhã. Normalmente muitas pessoas têm horários específicos para acordar quando elas estão com insônia, sabe? E cada uma dessas insônia, ela fala de um perfil. Tem o perfil que é mais ansioso, o perfil que é mais depressivo, o perfil que está atrelado às mudanças de hábito. Então, faz muita diferença se a insônia é inicial, com sono entrecortado, ou se é insônia terminal. Como eu estava falando, esses sintomas psicológicos têm sido muito comuns, né? Também, porque cada vez mais nós observamos as pessoas muito, muito, muito ansiosas. As pessoas não param, né? Eu falo que o tempo não para e não espera ninguém, mas cada vez mais as pessoas correm. Eu até brinco que eu falo que todo mundo vive correndo. Se tá na paz da correria, tá bom. Agora, se tá na loucura da correria, tem que reorganizar. Será que você não tem um sintoma ansioso? Porque, como eu falei, você procurar tratamento somente para falta de sono não vai te ajudar a longo prazo. A curto prazo, sim, mas o que está causando a falta de sono? Você que está aqui comigo, que se interessa por esse assunto, faça uma retrospectiva aí nos seus últimos dias, meses, semanas e veja o que está fora do lugar. O que está te causando ansiedade ou talvez o que tem te causado tristeza? Muitas pessoas, eu estava falando ali do burnout, mas às vezes as pessoas não chegam no burnout, mas elas estão insatisfeitas no trabalho, elas estão insatisfeitas com o funcionamento da casa, muitas vezes insatisfeitas com elas mesmas. Como assim? Se a pessoa está frustrada, não está bem com ela, é natural que tenha interferência do sono. Natural entre aspas, não é que isso é um processo fisiológico, mas observando o que ela está sentindo, o corpo tem que expressar. Eu sempre falo, o nosso corpo é extremamente sábio e ele nos dá absolutamente todas as informações que nós precisamos saber. É que muitas vezes na nossa prepotência, onipotência, outros até arrogância, não param para observar o próprio corpo. O seu corpo, eu te garanto, ele dá sinais. Se você parar para observar, você inclusive vai ter mais qualidade de vida, porque ele sempre nos fala quando tem coisas fora do lugar. Então você tem que identificar, né? Como eu falei, tanto ansiedade, burnout, depressão, as crises de angústia, pânico. Tem pessoas que têm crise de pânico e às vezes elas procuram. Já tive pacientes que procuraram tratamento dizendo que estava com insônia e que estava tudo bem, tudo bem. Quando a gente começa a investigar, a primeira crise de pânico foi ao deitar. Depois disso, a pessoa ficou em vigília e ela não conseguia mais iniciar o sono naturalmente por medo de uma crise. Geralmente, quando a gente identifica os fatores, né, a gente consegue reorganizar, a qualidade do sono melhora. Agora, são só os fatores psicológicos que têm interferência, os hábitos? Não. Tem coisas físicas também, tem patologias que cursam com alteração do sono. Por exemplo, tem o hipertireoidismo, né, que é um problema na tireoide, que deixa o paciente muito acelerado, muitas vezes cursa com emagrecimento. Então a pessoa ela é tranquila e de repente ela começou a ficar acelerada. Palpitação, taquicardia, dificuldade para dormir. Isso é só ansiedade? Não, por isso eu falo, a insônia precisa de uma avaliação médica, na grande maioria das vezes, a não ser que seja transitória ali, né, 3, 5 dias, uma semana, num momento que você está passando por estresse significativo, é natural alterar seu sono. Agora, tudo que perpetua está fora do lugar, mesmo porque, lembre, sono é instinto básico de sobrevivência. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos dele para ter qualidade de vida e ter saúde, né? Ele é imprescindível, ele é fundamental, assim como a alimentação, água. Então, tem algumas patologias que elas evoluem com a alteração do sono. Tem algumas patologias outras patologias clínicas, mas é muito comum as alterações hormonais e principalmente o hipertireoidismo, mas tem várias outras. Tem medicamentos que cursam com alteração do sono. Então, se você teve alteração do sono, tem que ver, você mudou algum medicamento que você faz uso rotineiramente, não mudou, tem feito uso de corticoide, não tem feito. Sempre tem que observar. E tem medicamentos que não interferem no sono da maioria das pessoas, mas para algumas pessoas interfere. Por exemplo, a pessoa está usando antialérgico há 10 dias e está com dificuldade de dormir há 10 dias. Pode ser um antialérgico? Provavelmente é o antialérgico que está causando essa alteração. Então, pare, observe seu corpo, peça ajuda.
Quais outros elementos, então, né? Dores crônicas, elas também cursam com alteração do sono. E aí vira um círculo vicioso muito ruim, né? Dor gera dor. Se você tem dor crônica, você precisa procurar ajuda, porque, como eu falei, dor gera dor. Isso quer dizer o quê? O paciente com dor crônica, ele não dorme direito e o não repouso cursa com o aparecimento de dor ou com a piora da dor que o paciente já tem. Dor crônica é um dos grandes responsáveis também pela alteração de sono, né? Na verdade, são vários responsáveis. O que quer dizer que a dor precisa ser zerada? Se a pessoa não trata aquela dor, é claro, gente, tem muitas patologias como fibromialgia que não é fácil, dor neuropática. Quando possível, a dor precisa ser zerada, porque dor e gera insônia. E, como eu falei, vira esse círculo vicioso. É uma coisa que é muito comum e que nem muitas pessoas não observam. Pessoas que são mais sensíveis, elas precisam ter limite para tomar coisas com estimulante. Quais são essas coisas que interferem no sono e que são extremamente comuns no dia a dia? Café, chá preto, chá mate, chá verde, chá branco, tereré, que é extremamente comum aqui. Tem pessoas que são sensíveis, Coca-Cola, aos chocolates. Todos eles têm estimulantes na sua forma, né? Claro, são coisas simples, naturais, mas elas interferem. Então, pessoas sensíveis, às vezes a gente começa a observar que estão tomando tereré, estão anos lá com problema para dormir, nada grave, mas aí piorando. Toma tereré até as 6, 7 da noite. Não, pessoas sensíveis, a grande maioria não pode tomar cafeína, café ou chá e depois das 15, 16 horas. Isso é válido para todo mundo? Claro que não. Gente, eu tenho familiar, né? Meu marido, ele acaba de tomar café, ele deita e dorme na hora. Eu não posso tomar café depois das 15, 16, ou melhor, até posso, se eu quiser ficar acordada até bem mais tarde. Vai interferir ali no meu sono, no meu ânimo de disposição, até 22, 23, até meia-noite. Então, observe, cada vez mais nesse ritmo agitado, acelerado, as pessoas têm aumentado muito a ingesta de café, o chá, tereré aqui no nosso estado, e isso tem interferência significativa no sono, na grande maioria das pessoas. Como eu falei, algumas é como se estivesse tomando um refresco, um suquinho. Será que você já parou para avaliar em qual dessas etiologias e qual dessas causas provavelmente está interferindo no seu sono? Quando eu falei ali da crise de pânico, tem pessoas que às vezes tiveram traumas, acordaram assustadas ou preocupadas, ou até aconteceram coisas na infância que elas não recordam e elas precisam procurar ajuda. Gente, como eu falei, sono é instinto básico de sobrevivência. Nós precisamos para ter saúde, principalmente qualidade de vida. Um sono não... Outra coisa, muito além da quantidade de sono, se o sono é reparador ou não. Tem pessoas que dormem 6 horas e elas acordam bem. Esse é o grande critério que a gente utiliza. Independente da quantidade de horas, é como essa pessoa acorda, como você acorda. Se você dorme 6 horas e acorda bem, tá ótimo. Se você dorme 7 horas e está acordando cansado, será que você precisa de 8 horas ou será que seu sono não tem sido reparador? Outra causa extremamente importante, que eu não falei ali atrás, são algumas patologias que interferem no sono diretamente, assim como a própria apneia. Gente, como as pessoas estão tendo apneia, né? E aí tem que tratar a apneia. A apneia, ali, momentaneamente, para quem não sabe, a pessoa para de respirar no período de apneia, nas apneias maiores, né? Então, assim, a apneia é a parada ali da respiração, né? Tem gente que ronca, mas quando tem a apneia em si, ela para de respirar, isso é péssimo, causa hipóxia no cérebro, né? Falta de oxigenação, isso a longo prazo tem problemas também. Então, sono é instinto básico de sobrevivência, ele é imprescindível, caiu aqui, vamos improvisar, ele é imprescindível para que a gente viva bem, para que a gente tenha qualidade de vida. É muito difícil ter qualidade de vida, você viver bem, ter saúde com qualidade de vida, se você não tiver um sono reparador. E muitas pessoas, elas não têm conseguido respeitar a qualidade de sono, né? Lembre-se, muito além da quantidade é a qualidade. Cada um tem uma necessidade de horas, mas é preciso respeitar ambientes mais escuros, sem som. Isso é higiene do sono, isso é respeitar o próprio corpo. E não se esqueça, o nosso corpo sempre, sempre fala. Espero vocês na próxima semana, tudo de bom para vocês. Uma ótima semana. td1noticias.com, a notícia no seu celular.